O clímax da minha história aconteceu quando encontrei o bilhete. Um simples pedaço de papel escondido entre as páginas de um livro usado. Nele estava escrito: divorcie-se dela antes que ela te enlouqueça a ponto de você destruí-la. Eu esperarei por você, mas não para sempre. Com amor, papai. Meu mundo desmoronou quando perguntas que eu jamais imaginei fazer começaram a corroer minha sanidade. Quem era o papai? Era a mãe dela? A mesma mulher que parecia se intrometer sem parar em nossas vidas? O bilhete não era apenas palavras, era a faísca que acendeu um fogo ardente de dúvida, traição e revelação. Mas antes de mergulharmos nos detalhes e verdades desta história, me contem de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. Se vocês gostam de histórias envolventes como esta, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum episódio. O sol lançava seu brilho dourado pelas janelas da sala de estar, realçando a pelagem macia de Casper, nosso Golden Retriever, enquanto ele se esparramava no tapete. A casa estava silenciosa. Silêncio demais enquanto eu estava sentada no sofá de couro gasto, folheando um livro antigo que havia encomendado online. O rangido do piso de madeira sob mim ecoava fracamente. Um lembrete de como a casa parecia vazia sem a risada de Tessa preenchendo o ambiente. Quando me casei com Tessa, comecei, minha voz quase num sussurro. Como se dizer isso em voz alta pudesse trazê-la de volta? Pensei que tínhamos conquistado o mundo juntos. 8 anos, uma casa, um cachorro engraçado chamado Gasparzinho. Mas ultimamente parecia um castelo de areia se desfazendo sob ondas de silêncio. As páginas do livro tinham um leve cheiro de mofo, um odor mofado que combinava com o clima tenso do nosso casamento. Virei outra página. E foi então que eu a vi, um bilhete dobrado cuidadosamente guardado entre 2 capítulos. Franzi a testa enquanto retirava com cuidado. Não era o tipo de surpresa que se espera encontrar num livro usado. Estava intacto. A tinta nítida, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Ao desdobrá-lo, li as palavras que me causaram arrepios. Divorcie-se dela antes que ela te enlouqueça a ponto de você destruí-la. Eu esperarei por você, mas não para sempre. Com amor, papai. Encarei o bilhete, as palavras se tornando indistintas enquanto minha mente trabalhava a mil. Quem era esse papai? A tinta parecia recente, a intenção maliciosa. Meu pulso acelerou. Um baque surdo nos meus ouvidos. Isso não pode ser real, murmurei, as palavras presas na minha garganta. Minhas mãos tremiam enquanto eu virava o bilhete, procurando por alguma pista, qualquer coisa que desse sentido àquilo. Não havia nada, mas o peso daquelas palavras me oprimiu como uma pedra atirada contra o frágil vidro do meu casamento. Casper se mexeu, erguendo a cabeça para me olhar com olhos profundos, como se pressentisse a tempestade que se formava dentro de mim. Esfreguei a nuca. O silêncio da casa, agora ensurdecedor, me envolvia. Tentei me livrar daquela sensação de afundamento, mas ela não ia embora. Divorcie-se dela antes que ela te enlouqueça. Essas palavras ecoavam na minha cabeça, envenenando meus pensamentos. Não era apenas uma mensagem aleatória. Pareceu-me demasiado pessoal, demasiado incisivo. Sara, que diabos é isso? Sussurrei para mim mesma, a pergunta pairando no ar como fumaça. Dobrei o bilhete novamente, encarando-o como se contivesse todas as respostas. Em vez disso, só me deixou com mais perguntas. O silêncio agora oprimia ainda mais. Não era apenas uma mera ausência de som, mas uma força opressiva. Olhei ao redor da sala para a foto do casamento emoldurada na lareira. Um momento congelado de felicidade, a mão dela na minha, nossos sorrisos despreocupados e radiantes. Aquela versão de nós parecia tão distante agora, como uma lembrança desvanecida de outra vida. O bilhete parecia pesado em minhas mãos, como se tivesse absorvido toda a desconfiança que se acumulava entre nós. Eu sabia que não podia ignorá-lo. Não era mera coincidência, era a primeira rachadura na represa. E no fundo, eu temia a enxurrada que se seguiria. Drill estava sentado à mesa da cozinha, com o bilhete dobrado cuidadosamente à sua frente. O ar tinha um leve cheiro de café queimado, resquícios de uma manhã agitada. Ele encarava o papel como se este pudesse ganhar vida, oferecer-lhe uma explicação ou talvez dissolver-se no nada. Mas o bilhete permanecia imutável e inexpressivo. Uma lembrança tangível de algo quebrado. O som dos passos de Tessa ecoou pelo corredor. Quando ela apareceu, segurava o celular em uma das mãos, enquanto a outra passava os dedos pelos cabelos, num gesto de frustração distraída. Ela mal olhou para ele enquanto caminhava em direção à geladeira. Tessa. Drill começou com a voz baixa, mas firme. Ela fez uma pausa, com a mão apoiada na porta da geladeira. Precisamos conversar. Seus ombros enrijeceram. E agora? Perguntou ela, sem se virar. Drill hesitou, as palavras presas entre a garganta e a sua determinação. Finalmente apontou para o bilhete. Encontrei isto num livro hoje. Tessa franziu a testa, caminhando em direção à mesa com uma expressão cautelosa.
Ela pegou o bilhete e o leu, estreitando os olhos. O que é isso? Perguntou ela bruscamente. É isso que estou tentando descobrir, respondeu Drew, com um tom de frustração na voz. Não sei quem escreveu, mas é sobre nós. Sobre eu me divorciar de você. O rosto dela escureceu e ela tirou o bilhete de volta sobre a mesa, como se a tivesse queimado. Então, você acha que eu tive algo a ver com isso? Drew inclinou-se para a frente, com as palmas das mãos apoiadas na mesa. Não sei, Tessa. Mas você não acha estranho? Quem escreveria uma coisa dessas? Em vez de responder, Tessa cruzou os braços e o encarou com o maxilar travado. Você está agindo como se a culpa fosse minha. Você se ouve? A tensão aumentou, preenchendo o ar entre eles. Drew expirou lentamente, tentando se acalmar. Não estou te culpando, disse ele com cautela. Mas tem algo errado. Eu sinto isso. Você não sente? O riso dela foi amargo e abrupto. Você sente isso? Quando você teria tempo para perceber, Drew? Você está sempre trabalhando, sempre em algum lugar, e agora chega em casa com isso. Ela acenou com a mão para o bilhete, como se fosse um adereço ridículo. A frustração de Drew transbordou. Por que você está sempre desconversando? Estou tentando conversar com você, Tessa. Sobre nós, sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ela disparou, elevando o tom de voz. O que está acontecendo é que você está meio desligado há meses e agora quer colocar a culpa de todos os nossos problemas em mim. Talvez você devesse se olhar no espelho. Drew. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Por que você está sempre correndo para ela, Tessa? Não podemos resolver isso nós mesmos? Sua expressão endureceu, sua voz carregada de veneno. Correr até ela? Pelo menos ela escuta. Você nunca está aqui, Drew. Você nem me vê mais. As palavras o atingiram como um tapa. Drew abriu a boca para responder, mas ela já estava saindo da sala furiosa. Pegou as chaves do balcão e se virou para encará-lo uma última vez. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de raiva e algo mais. Algo bruto e não dito. Vou para a casa da minha mãe, disse ela friamente. Talvez você consiga descobrir o que realmente quer enquanto eu estiver fora. A porta bateu atrás dela, deixando Drew parado em silêncio, com o bilhete ainda sobre a mesa. Por um longo momento, ele não se mexeu. O silêncio era sufocante, pesado com tudo que havia ficado por dizer entre eles. Ele recostou-se na cadeira, encarando o bilhete como se ele pudesse mudar. Agora que ela tinha ido embora. Mas não mudou. Permaneceu igual, zombeteiro, misterioso, um catalisador para as rachaduras que agora se abrem de forma gritante. A casa, antes cheia de vida, parecia vazia. Nem mesmo Gasparzinho veio confortá-lo desta vez. O zumbido distante do cortador de grama de um vizinho ecoava fracamente lá fora. Um contraste gritante com a tempestade que rugia por dentro. Drew pegou o bilhete novamente, lendo as palavras até que elas se tornaram indistintas. Seus dedos tremiam. Não apenas por raiva, mas por medo. Medo de talvez não conseguir impedir o que estava acontecendo. Medo de talvez já ser tarde demais. E com esse pensamento, uma clareza perturbadora o invadiu. Se o bilhete havia exposto as fissuras em seu casamento, então também era um desafio. Um chamado à ação. Drew não estava pronto para desistir. Não de Tessa. Não da vida que compartilhavam. Mas o bilhete havia desencadeado algo que ele não podia ignorar. Não se tratava apenas das palavras escritas no papel. Era sobre tudo aquilo que eles não diziam, sobre os segredos que se escondiam sob a superfície. Enquanto as sombras da noite se estendiam pelas paredes, Drew tomou uma decisão. Ele não conseguiria resolver isso sozinho e não podia deixar Eloise ou qualquer outra pessoa afastá-los ainda mais. Isso não tinha acabado. Ainda não. A casa estava silenciosa novamente, mas desta vez o silêncio parecia opressivo, como se carregasse um peso próprio. Drew estava sentado na sala de estar, com a cabeça entre as mãos, o bilhete ainda dobrado sobre a mesa de centro à sua frente. O tic-tac fraco do relógio acima da lareira parecia agora mais alto. Um lembrete constante de como o tempo parecia se arrastar em sua ausência. Ele recostou-se, encarando o teto enquanto seus pensamentos giravam em espiral. Estava eu a perdendo, ou já a havia perdido aos poucos enquanto estava ocupado demais tentando ser suficiente? As perguntas o corroíam, cada uma mais aguda que a anterior. As lembranças voltaram com força, sem serem convidadas. Houve um tempo em que a conexão entre eles parecia inabalável, em que o riso de Tessa era a trilha sonora da vida dele. Mas ultimamente, algo havia mudado. Ele se lembrou de como ela havia evitado seu olhar durante o jantar algumas semanas atrás.
Ela estava mexendo no celular, respondendo sem entusiasmo às suas tentativas de puxar conversa. Quando ele finalmente perguntou se estava tudo bem, ela deu de ombros e murmurou: "Estou bem." Mas ela não estava bem. Ele sabia disso agora. Outra lembrança veio à tona no mês passado, quando ela chegou tarde em casa depois de visitar a mãe, Heloise. Aquele nome permaneceu em sua mente como uma sombra. Tessa entrou pela porta com um semblante tenso, como se estivesse se preparando para uma briga. Drew perguntou se estava tudo bem, e a resposta dela foi seca. Por que não estaria? Naquele momento, ele deixou para lá. Disse a si mesmo que ela estava apenas cansada, que o estresse era passageiro. Mas será que era mesmo? Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto, seus pensamentos se acelerando. Heloise, ela sempre fora uma presença em suas vidas, mas no último ano parecia que ela havia se instalado permanentemente em seu casamento. Os telefonemas constantes, as críticas sutis que ele recebia durante as reuniões familiares. Heloise tinha um jeito de plantar sementes de dúvida. Ela só é protetora, Tessa dizia sempre que Drew tocava no assunto. Protetora. Essa palavra agora parecia mais uma desculpa, um escudo que Tessa usava para justificar a interferência da mãe. Drew parou de andar de um lado para o outro e olhou pela janela. Seu reflexo no vidro parecia cansado, abatido. Ele não conseguia conter a enxurrada de perguntas. Será que Heloise estava por trás daquele bilhete? Será que ela estava manipulando Tessa, criando uma intriga entre elas? A ideia parecia absurda e plausível ao mesmo tempo. Ele pensou em como o comportamento de Tessa mudou depois de passar um tempo com a mãe. Era sutil, mas inconfundível. O calor em seus olhos diminuiu, substituído por algo cauteloso, algo distante. Ele tentará abordar o assunto uma vez, e ela o ignorará. Você está dando muita importância a isso, Drew. Minha mãe só quer o melhor para mim. O melhor para ela, pensou ele com amargura. Não para eles. Nunca para eles. Sentando-se novamente, Drew pegou o bilhete de novo. Ele virou o papel nas mãos, como se algum novo detalhe pudesse surgir. Mas não havia nada. Apenas aquelas palavras perturbadoras. Ele cerrou os punhos, a frustração fervendo. Não conseguia mais ignorar. Não era paranoia, era um padrão. Seu celular vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de seu amigo Marcos. E aí, cara, tudo bem? Faz tempo que não tenho notícias suas. Drew hesitou, depois respondeu digitando: na verdade não. Tessa está na casa da mãe dela de novo. As coisas estão complicadas. A resposta veio quase que instantaneamente: na casa da mãe dela? Cara, você precisa descobrir o que está acontecendo lá. Aquela mulher é tóxica. Tóxico. A palavra o atingiu mais forte do que ele esperava. Marcos não estava errado, mas parecia uma acusação que Drew não sabia como encarar. Ele largou o celular e soltou um longo suspiro. Seus pensamentos voltaram à última discussão. As palavras dela ecoavam em sua mente, pelo menos ela escuta. Você nunca está aqui, Drew. Será que ela tinha razão? Teriam as longas horas de trabalho criado um vazio que Heloise preencheu? Ele queria acreditar que Tessa ainda se importava, que ela estava apenas confusa, mas a dúvida o perseguia como uma segunda pele. O relógio tocou suavemente, quebrando o encanto. Drew se levantou e pegou sua jaqueta. Ele não conseguia mais ficar sentado naquela casa em silêncio. Precisava de ar, de espaço. Algo para clarear a mente. Ao sair, Casper aproximou-se dele, abanando o rabo hesitante. Drew se agachou, coçando atrás das orelhas do cachorro. Você é o único que não me julga, né, amigão? Murmurou. Casper inclinou a cabeça como se concordasse. O ar frio da noite mordia sua pele enquanto ele começava a caminhar. A vizinhança estava silenciosa, com a luz ocasional de uma varanda piscando ao longe. Sua mente fervilhava a cada passo. E se eu chegar tarde demais? E se ela já tiver se decidido? Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento, mas ele se recusava a ir embora. O bilhete havia aberto uma porta que ele não conseguia fechar, e agora a cada momento, cada lembrança, parecia uma pista. Ou um aviso. Ao virar a esquina, Drew parou e encarou a rua escura à sua frente. Pensou em ligar para Tessa, em perguntar diretamente se ela estava sendo influenciada pela mãe, mas sabia como isso terminaria. Ela negaria, jogaria a culpa para ele e eles estariam de volta à estaca zero. Não.
Ele precisava abordar a situação de forma diferente. Precisava de respostas. Respostas reais e para consegui-los, ele percebeu que teria que investigar mais a fundo. A cafeteria estava com luz baixa, e a atmosfera era permeada por conversas tranquilas e o leve zumbido da máquina de expresso. Drew estava sentado em uma mesa de canto, mexendo inquieto com a tampa de sua xícara intocada. Seu olhar se voltava para a porta a cada poucos segundos. Ele não estava acostumado com isso. Contratar alguém para ajudar, especialmente alguém de fora dos limites cuidadosamente controlados de sua vida pessoal. Quando a porta se abriu, uma mulher entrou, seus olhos penetrantes percorrendo o cômodo até pararem nele. Ela estava vestida de forma simples, com uma jaqueta de couro e calça jeans escura. Seu semblante era calmo, porém determinado. Alice. Drew, certo? Ela perguntou, com a voz baixa, mas firme, enquanto se sentava na cadeira em frente a ele. Ele assentiu com a cabeça, tentando avaliá-la. Ela tinha um ar de profissionalismo pragmático. Era o tipo de presença que fazia você confiar nela, mesmo sem entender completamente o porquê. Ela pegou um pequeno caderno e clicou a caneta. Muito bem, começou ela, num tom firme. Por que você não me conta o que está acontecendo? A princípio, as palavras pareciam presas em sua garganta, mas assim que começou, a história fluiu. Ele contou sobre o bilhete, sobre o distanciamento de Tessa e sobre o controle cada vez maior de Heloise sobre o casamento. Alice ouvia atentamente, sua caneta deslizando rapidamente pela página, anotando detalhes sem interromper. Quando ele terminou, ela recostou-se e cruzou os braços. Você está lidando com algo mais do que apenas uma sogra ruim, disse ela, sem rodeios. Se ela é tão manipuladora quanto você diz, e este bilhete tem alguma ligação com ela, então você tem um problema muito maior. Drew suspirou, passando a mão pelos cabelos. Só quero saber a verdade. Não posso continuar adivinhando. Preciso de respostas. Alice inclinou a cabeça, observando. Quer a verdade? Esteja preparado para ela. Às vezes, ela é mais feia do que as mentiras. O peso de suas palavras pairava no ar. Drew hesitou, depois assentiu. Eu consigo lidar com isso. Seja o que for. Alice assentiu com a cabeça, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Muito bem. Funciona assim. Vou começar investigando o passado, a situação financeira e as conexões de Heloise. Qualquer coisa que possa nos dar uma pista. Se houver algo suspeito acontecendo, eu vou descobrir. Ela fez uma pausa, batendo a caneta no caderno. Tem certeza de que está preparado para o que eu posso descobrir? Porque, uma vez que eu comece, não há volta. Drew engoliu em seco, mas encarou-a. Estou pronto. Os primeiros dias foram um turbilhão. Drew seguia sua rotina, mas sua mente estava em outro lugar, repassando suas conversas com Alice e imaginando o que ela poderia descobrir. Quando seu telefone vibrou tarde da noite, ele o atendeu sem hesitar. Tenho algo a dizer, disse Alice sem rodeios. Precisamos nos encontrar. Dessa vez, eles se encontraram no pequeno escritório dela, escondido em um prédio discreto no centro da cidade. O espaço era bagunçado, mas organizado, com pastas de casos empilhadas ordenadamente sobre a mesa e um mural de cortiça coberto de fotos e anotações. Alice fez um gesto para que Drew se sentasse antes de pegar uma pasta da mesa. Ela a colocou na frente dele e a abriu, revelando uma série de e-mails impressos. Drew inclinou-se para a frente, os olhos percorrendo as páginas. Esses são e-mails entre Heloise e um homem chamado Floyd Branson, Alice explicou, com voz firme. Ele é banqueiro, tecnicamente, mas seu verdadeiro negócio é explorar mulheres ricas. Ele encontra alvos vulneráveis, se aproxima delas e desvia seu dinheiro por meio de uma série de investimentos falsos. Drew franziu a testa. O que isso tem a ver com Tessa? Alice apontou para um e-mail específico. Heloise está profundamente envolvida com Floyd. Pelo que pude perceber, ele a está enrolando com promessas de um grande pagamento. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Ele começou a mencionar Tessa. Drew sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer? A expressão de Alice tornou-se sombria. Parece que Heloise tem incentivado Tessa a repensar seu casamento. Provavelmente sob o pretexto de protegê-la. Mas, na realidade, ela está armando para que Tessa se torne o próximo alvo de Floyd. Se Tessa se divorciar de você, ela ficará vulnerável emocional e financeiramente. Floyd e Heloise estão jogando um jogo de longo prazo, e sua esposa está no meio disso. Drew recostou-se na cadeira, sem ar.
Suas mãos agarraram os braços da cadeira enquanto ele tentava processar o que Alice estava dizendo. Isso não faz sentido. Por que Heloise faria isso com a própria filha? Alice deu de ombros. Manipuladores como ela. Eles não enxergam as coisas dessa forma. Ela provavelmente pensa que está ajudando Tessa ao guiá-la para alguém que, aos seus olhos, seja mais adequado. Ou talvez ela esteja simplesmente envolvida demais com Floyd para se importar. O quarto parecia menor agora, as paredes se fechando. Drew esfregou as têmporas, tentando assimilar a situação. O que vamos fazer? Alice inclinou-se para frente, com um olhar penetrante. Primeiro, precisamos reunir mais provas. Preciso conectar mais pontos antes de tomarmos qualquer atitude. Se formos falar com a Tessa agora, a Heloise vai distorcer os fatos, e a Tessa pode não acreditar em você. Precisamos de algo inegável. Drew assentiu lentamente. Certo. Qual o próximo passo? Alice tirou outra pasta e começou a explicar seu plano. Ela investigaria a fundo as finanças de Floyd, rastrearia suas ligações com Heloise e criaria um sistema para monitorar qualquer comunicação que pudesse envolver Tessa. Era meticuloso, metódico e exatamente o que Drew precisava. Ao sair do escritório dela naquela noite, Drew sentiu uma mistura de emoções, raiva, medo e uma réstia de esperança. Ele não estava mais sozinho nisso. Alice estava do seu lado e era boa no que fazia. Mas a verdade que ela prometeu parecia uma faca de dois gumes. O que quer que eles descobrissem mudaria tudo. E, no entanto, ao caminhar para o ar fresco da noite, ele sabia que não tinha escolha. Essa era a sua luta agora. Ele faria o que fosse preciso para proteger Tessa, mesmo que isso significasse salvá-la das pessoas mais próximas a ela. A tensão na casa era palpável, como uma tempestade prestes a se formar sob a superfície. Drew estava sentado na beirada do sofá, batendo o pé inquieto no chão. Ele esperara o dia todo pelo retorno de Tessa da casa da mãe, repassando mentalmente as descobertas de Alice repetidas vezes. Ao ouvir o som familiar do carro dela entrando na garagem, seu peito apertou. A porta se abriu e Tessa entrou, com uma expressão indecifrável. Ela colocou a bolsa sobre o balcão e olhou para ele. Você ainda está acordado? Drew endireitou-se, a voz baixa, mas firme. Precisamos conversar. Tessa suspirou, passando por ele em direção à cozinha. Pode esperar? Estou cansada. Não, disse ele bruscamente, levantando-se e seguindo-a. Não pode. Ela se virou para encará-lo, encostando-se no balcão com os braços cruzados. O que é tão urgente, Drew? Ele hesitou, as palavras ficaram presas em sua garganta. Queria abordar o assunto com cuidado para não afastá-la ainda mais, mas o peso de tudo que havia aprendido não o permitia se conter. Preciso saber o que está acontecendo com você. Ela franziu a testa. Do que você está falando? Você tem estado distante. Ele disse, com a voz ligeiramente mais alta. Você vai à casa da sua mãe sempre que pode. Você não fala comigo. E tem isso aqui. Ele tirou o bilhete dobrado do bolso e o ergueu. Os olhos de Tessa se voltaram para o bilhete, sua expressão endurecendo. Você ainda está obcecada com isso? Eu já disse que não sei de onde veio. Drew se aproximou, a frustração transbordando. É mais do que o bilhete, Tessa. É tudo. O jeito como você me olha como se eu fosse uma estranha, o jeito como você sempre fica do lado dela. Só me diga a verdade. Você está me traindo. Os olhos dela se arregalaram, um lampejo de choque cruzando seu rosto antes de ser substituído por raiva. Traição? Você está falando sério? Sim, estou falando sério. Drew disparou. Estou tentando descobrir o que está acontecendo com a gente, e você não me dá nenhuma pista. Então estou perguntando diretamente. Você está saindo com outra pessoa? Ela soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Quer a verdade, Drew? Ótimo. Você tem estado tão ausente que mal nos reconheço mais. Você trabalha até tarde, chega em casa exausto e, quando está aqui, não está realmente presente. Como você espera que eu me sinta? O peito de Drew apertou com as palavras dela, a culpa e a frustração se chocando num nó doloroso. Então, agora a culpa é minha? Estou trabalhando para dar uma vida para nós, Tessa, para construir algo para nós. E quanto a mim, ela retrucou, com a voz trêmula, você ainda me enxerga? Ou sou apenas a pessoa que mantém esta casa funcionando enquanto você corre atrás do que quer que esteja perseguindo? Sim.
O quarto parecia menor, o ar pesado com tudo que havia ficado por dizer entre eles. Drill respirou fundo, tentando se acalmar. Eu te vejo, Tessa. Mas parece que você não me vê mais, como se já tivesse se decidido sobre nós. Seu olhar vacilou por um instante, mas logo ela endireitou os ombros. O que você quer que eu diga, Drill? Que estou infeliz. Que estou confusa. Por que estou? Não sei mais o que estamos fazendo. A falha na voz dela o pegou de surpresa. Por um instante, sua raiva se dissipou, dando lugar a uma onda de tristeza. Então vamos resolver isso juntos. Mas não podemos fazer isso se você deixar sua mãe fazer isso. Ela o interrompeu, com um tom cortante. Não a envolva nisso. Não, não. Drill rebateu, elevando a voz novamente. Ela está no meio do nosso casamento desde o início. Toda vez que discutimos, você corre para ela. Toda vez que tento conversar com você, parece que ela já decidiu como você deve responder. Ela está nos envenenando, Tessa. O maxilar de Tessa se contraiu, e seus braços caíram ao lado do corpo. Você não entende. Ela está tentando me proteger. Proteger você de quê? De mim? A voz de Drill falhou, incrédula. Eu sou seu marido, Tessa. Ou você se esqueceu disso? O silêncio dela era ensurdecedor. Drill cerrou os punhos ao lado do corpo. A tensão no ar era insuportável. Diga-me, disse ele baixinho. É ela quem está plantando essas dúvidas na sua cabeça? Ela está contando. Dizer que você deve questionar nosso casamento. Tessa desviou o olhar, com os olhos brilhando. Ela não está errada, Drill. Ela só está me ajudando a enxergar as coisas com mais clareza. Seu coração afundou com a confissão dela. O peso de suas palavras o atingindo como um soco no estômago. Viu só, Tessa? Que eu sou o problema. Que você estaria melhor sem mim. Ela não respondeu, e o silêncio pareceu uma confirmação. Mas Drill se virou, passando a mão pelos cabelos enquanto tentava processar o que ela tinha dito. Você não vê, vê? Disse ele, com a voz trêmula, misturando raiva e desespero. Ela não está te ajudando. Ela está te manipulando. Ela não quer que a gente resolva as coisas. Ela quer que nós fracassemos. Os olhos de Tessa voltaram-se para ele, e sua voz se elevou em tom de defesa. Você não a conhece como eu. Ela esteve ao meu lado quando você não esteve, e você não vê o que ela está fazendo. Drill retrucou. Ela está te usando, Tessa, e está te afastando de mim. Por um instante, nenhum dos dois falou, as palavras pairando no ar. Então Tessa se virou para a escada, a voz fria e seca. Não posso fazer isso agora. Preciso de espaço. Drill sentiu a vontade de lutar se esvair enquanto ela se afastava, seus passos ecoando pelo corredor. Ele afundou no sofá, com a cabeça entre as mãos, o peso da discussão oprimindo. Queria acreditar que poderiam consertar as coisas, que poderiam encontrar o caminho de volta um para o outro. Mas, à medida que o silêncio da casa o envolvia mais uma vez, a dúvida se insinuou, sussurrando que talvez já fosse tarde demais. Drill estava sentada no pequeno escritório de Alice, o zumbido da luminária de mesa lançando um brilho fraco sobre os arquivos espalhados pela mesa. O peso no ar era quase insuportável. Enquanto folheava as páginas, seus olhos perspicazes examinavam linha por linha. Finalmente, ela ergueu o olhar, com uma expressão sombria. É pior do que eu pensava, começou Alice, com a voz baixa, mas firme. Heloise não está apenas se intrometendo. Ela está preparando a Tessa para fazer parte do jogo do Floyd. Drill sentiu o chão se mover sob seus pés, prendendo a respiração. Preparando-a? O que isso significa? Alice inclinou-se para a frente, tocando com o dedo em um dos e-mails da pasta. Esse tal de Floyd Branson. Ele não é apenas um banqueiro qualquer que Heloise conheceu por acaso. Ele é um predador. Ele mira em mulheres ricas e vulneráveis, se aproxima delas, ganha sua confiança e as convence a investir nesses supostos empreendimentos que ele administra. Mas tudo não passa de uma farsa. Ele suga o dinheiro delas e desaparece. O estômago de Drill revirou ao perceber as implicações. E Heloise, ela está envolvida nisso, Alice assentiu com um semblante sombrio. Pelo que pude perceber, sim. Ela já está profundamente envolvida com Floyd, tanto financeira quanto pessoalmente. Os e-mails entre eles pintam um quadro bem claro. Ela não é apenas uma vítima aqui. Ela está trabalhando ativamente com ele. Mas por que envolver a Tessa? Perguntou Drill,
com a voz carregada de frustração. O que ela ganha arrastando a própria filha para essa confusão? Alice suspirou, virando para outra página do arquivo. Dinheiro, Drew. Sempre acaba em dinheiro. Heloise está ficando sem fundos. Pelo que descobri, ela já perdeu uma quantia significativa nos esquemas de Floyd. Ela provavelmente está contando com a confiança de Tessa. E a sua parte da riqueza familiar. Para se livrar da enrascada. Drew cerrou os punhos. Ela está usando a própria filha como peão. Isso é repugnante. Alice concordou. Mas Heloise não vê as coisas dessa forma. Para ela, isso é apenas um meio para um fim. E Floyd ele já começou a tramar. Pelos e-mails que li, Heloise vem plantando dúvidas na cabeça de Tessa sobre o casamento de vocês há meses. Ela está preparando o terreno para que Tessa se apoie em Floyd como seu salvador quando as coisas desmoronarem. Drew sentiu uma onda de raiva e impotência. Isso não pode ser real. Tessa não cairia numa coisa dessas. Ela é inteligente, mais forte do que isso. Alice sustentou o olhar dele, a voz firme, porém constante. Ela não está se apaixonando pelo Floyd, Drew. Ela está se apaixonando pela narrativa que Heloise vem construindo para ela. É um processo lento e calculado. Você tem trabalhado muitas horas, ela se sentiu distante, e a Heloise entrou em cena para preencher esse vazio. É assim que a manipulação funciona. Ela se aproveita das vulnerabilidades. A sala ficou em silêncio por um instante enquanto Drew tentava processar a teia de traições que se desenrolava diante dele. Finalmente, ele perguntou: "O que fazemos agora?" Alice recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados em pensamento. "Precisamos de mais provas. Algo inegável. Os e-mails são um começo, mas precisamos pegar Floyd em flagrante. Se conseguirmos provar que ele está tentando manipular Tessa, ou melhor ainda, exponha toda a operação, teremos influência suficiente para confrontar Tessa com a verdade, com sorte, fazê-la sair dessa situação. Como fazemos isso?" perguntou Drew, com a voz carregada de desespero. "Como impedimos antes que ele chegue até ela?" Alice tirou uma pasta separada, esta contendo registros financeiros e correspondências. "Já comecei a investigar as contas de Floyd. Parece que ele está marcando um encontro com Heloise, provavelmente para discutir os próximos passos. Se conseguirmos interceptar esse encontro, ou pelo menos monitorá-lo, podemos descobrir algo concreto. Drew assentiu com a cabeça, embora seu peito estivesse pesado com o peso de tudo aquilo. "E Tessa? O que eu digo a ela enquanto isso?" A expressão de Alice suavizou-se ligeiramente. "Não a pressione, Drew. Ainda não. Se a confrontar sem provas concretas, Heloise distorcerá tudo e Tessa verá você como o vilão. Precisa manter a calma, por mais difícil que seja. Os dias seguintes foram um turbilhão de espera e planejamento. Alice mantinha Drew informado à medida que reunia mais evidências, e sua busca incansável pela verdade lhe dava uma réstia de esperança. Finalmente, numa noite, ela ligou para ele com novidades. "Nós o pegamos", disse Alice, com a voz carregada de urgência. "Floyd vai se encontrar com Heloise amanhã à noite. Consegui acesso ao sistema de vigilância do local. Se ele disser alguma coisa incriminadora, teremos tudo gravado." O coração de Drew disparou. "E se ele não fizer isso?" A voz de Alice ficou fria. "Então encontrarei outro jeito. Mas confie em mim, Drew. A arrogância desse cara é o seu ponto fraco. Ele vai cometer um erro." Na noite seguinte, Drew esperava ansiosamente no escritório de Alice enquanto ela monitorava a transmissão ao vivo do local. A tela mostrava um pequeno e sofisticado lounge onde Heloise estava sentada a uma mesa, com a postura elegante, porém tensa. Momentos depois, Floyd apareceu, e seu sorriso confiante fez o sangue de Drew ferver. Alice ajustou o áudio, e a conversa entre eles crepitava pelos alto-falantes. O tom de voz de Floyd era suave, quase ensaiado. "Tess está quase lá, Eli. Só mais um pouco de pressão e ela estará pronta para se mudar. Assim que ela sair daquela casa, podemos agir." Lu hesitou, sua voz mais baixa, mas ainda audível. "Tem certeza de que isso vai funcionar?" "Ela não é como as outras." Floyd. Ela sussurrou. "Ela é minha filha." Floyd deu uma risada sombria. "Relaxa. Está tudo sob controle. Quando ela vir o quanto eu a apoio, ela vai mudar de ideia. E assim que conseguirmos que ela assine aqueles papéis, estaremos prontos." Os punhos de Drew bateram contra a mesa, sua raiva fervendo.
Aquele filho da mãe! Alice interrompeu, erguendo a mão. A mais na tela. Floyd se aproximou de Eloise, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Você vai receber sua parte, Eli. Mas não se esqueça, isso é um negócio. Se ela perceber, eu me demito e você fica com o prejuízo. Eloise assentiu com relutância. Eu entendo. Alice pausou a transmissão, com uma expressão séria. É isso. Nós o pegamos. Drill recostou-se na cadeira, com o coração acelerado enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. E agora, o olhar de Alice era gélido. Agora vamos levar isso para Tessa. Ela precisa ouvir a verdade da boca do próprio Floyd, e precisamos agir rápido antes que Eloise ou Floyd percebam que estamos de olho neles. Drill assentiu com a cabeça, sua determinação se fortalecendo. Ele não sabia como Tessa reagiria, mas uma coisa era certa: esta era a sua chance de salvá-la da teia de mentiras e manipulação, e ele não a deixaria escapar. O plano se concretizou mais rápido do que Drill esperava. Alice tinha um jeito de fazer até a logística mais complicada parecer simples. Sentado em seu escritório, Drill encarava o diagrama que havia desenhado. Um esboço do elegante salão onde Floyd e Eloise se encontrariam novamente na noite seguinte. Cada detalhe foi considerado, desde a localização dos microfones escondidos de Alice até a pequena câmera que Drill carregaria no paletó. Não se trata de vingança, disse Drill, com a voz firme, mas carregada de incerteza. Trata-se de mostrar a verdade para Tessa, mesmo que isso a machuque. Alice assentiu com a cabeça, deslizando para ele um pequeno dispositivo de gravação. A verdade sempre dói, Drill, mas neste caso, é a única maneira de salvá-la. Na noite seguinte, Drill se viu sentado no salão, com o coração batendo forte no peito. O ar cheirava a perfume caro e uísque, um murmúrio de conversas tranquilas se misturando com um jazz suave que tocava ao fundo. Alice estava sentada a algumas mesas de distância, vestida discretamente tomando um gole de vinho, seus olhos percorrendo o salão por trás de óculos escuros. Drill olhou para o relógio. Floyd e Eloise estavam atrasados. Sua mente se encheu de dúvidas. E se eles tivessem descoberto o plano? E se Tessa não acreditasse nele, mesmo com as evidências? Ele cerrou os punhos debaixo da mesa, esforçando-se para manter a calma. Então, pontualmente, Floyd entrou. Exalava confiança, seu terno impecável e sorriso fácil lhe conferiam toda a aparência de um vigarista astuto. Eloise o seguia de perto, com uma expressão tensa, porém serena. Eles não notaram Drill enquanto se dirigiam a uma mesa de canto. A voz de Alice crepitou suavemente no fone de ouvido de Drill. Eles estão em posição. Mantenha calma. Drill respirou fundo, ajeitou o paletó e se aproximou da mesa deles. Floyd estava no meio de uma apresentação impecável, sua voz transbordando charme. Tess já está na metade do caminho, disse ele, recostando-se casualmente. Ela só precisa de um pequeno empurrãozinho. Eli, depois que sair, o resto será fácil. Eloise franziu a testa, mexendo nervosamente com o guardanapo. Estou preocupada que ela perceba a farsa. Ela não é boba, Floyd. Floyd deu um sorriso irônico. É por isso que sou eu quem está cuidando disso. Confie em mim, Eli. Assim que tivermos a assinatura dela nesses documentos, acabou o jogo. A voz de Drill cortou a conversa como uma faca. Fim de jogo para quem, tanto Eloise quanto Floyd congelaram, erguendo a cabeça bruscamente para vê-lo parado sobre eles. O sorriso de Floyd vacilou por uma fração de segundo antes de se recuperar, recostando-se na cadeira com uma aparente tranquilidade. Drill, disse ele com suavidade, não te vi lá. O rosto de Eloise empalideceu, seus dedos agarrando o guardanapo como se fosse sua tábua de salvação. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, com a voz trêmula. Drill a ignorou, com os olhos fixos em Floyd. Já ouvi falar muito de você. Mais do que você provavelmente pretendia. Por quanto tempo você planejava enrolar a Tessa antes de explorá-la completamente? Floyd deu uma risadinha, embora seus olhos se estreitassem. Não sei do que você está falando. Tessa é uma mulher adulta. Se ela quiser te deixar, é uma decisão dela. Chega de conversa fiada, disparou Drill, elevando o tom de voz. Eu recebi seus e-mails. Cada detalhe sórdido sobre como você e Eloise a têm manipulado. E agora você vai admitir. A cadeira de Eloise arrastou-se pelo chão quando ela se levantou, e sua voz se elevou em pânico. Você não entende. Não é o que parece, é exatamente o que parece, interrompeu Drill, com a voz fria.
Você tem envenenado meu casamento para seu próprio benefício egoísta. E para quê? Para se salvar depois de perder tudo para esse canalha? A máscara de charme de Floyd se quebrou, sua expressão escurecendo. Cuidado, Drew. Você está pisando em ovos, avisou Floyd. Não, Floyd, disse Drew, tirando a pequena câmera do bolso da jaqueta e colocando-a sobre a mesa. A luz vermelha piscou de forma ameaçadora. Você é. O maxilar de Floyd se contraiu, seus olhos se voltando para Eloise, que estava paralisada. Isso é ridículo, disse ele, com a voz carregada de irritação. Eloise, vamos embora. Ele começou a se levantar, mas as próximas palavras de Drew o detiveram abruptamente. Tess está a caminho. A tensão à mesa explodiu. O rosto de Eloise se contorceu de medo. Você não fez isso. Sim, disse Drew, com a voz firme. Ela merece ouvir a verdade. Toda ela. Como se fosse combinado, o som de saltos altos batendo no piso polido ecoou pela sala. Drew se virou e viu Tessa entrando, com uma expressão que misturava confusão e raiva. Ela parou abruptamente ao vê-lo, seu olhar se voltando para Eloise e Floyd. O que está acontecendo? Ela perguntou, com a voz ríspida. Drew aproximou-se dela, sua voz suavizando. Tessa, preciso que você ouça isso. Só escute, está bem? Antes que Tessa pudesse responder, Floyd zombou, erguendo as mãos. Isso é patético, disse ele, com a voz carregada de desprezo. Drew está tentando me pintar como algum tipo de vilão porque não consegue manter a própria esposa feliz. Os olhos de Tessa se estreitaram, seu olhar alternando entre eles. Do que ele está falando? Drew se virou para Floyd, com a raiva transbordando. Vai em frente, Floyd. Conta para ela. Conta sobre os e-mails, as mentiras, o plano para roubar tudo dela. Eloise deu um passo à frente, com a voz trêmula. Tessa, me escute. Não. Tessa respondeu bruscamente, com a voz embargada pela emoção. Cansei de te ouvir, mãe. Desta vez, quero a verdade. Se a voz de Alice saísse pelo fone de ouvido, a gravação era reproduzida. Drew pegou o celular, com as mãos tremendo enquanto abria o arquivo que Alice lhe enviará. Apertou o play e a voz de Floyd preencheu o ar, fria e calculista. A Tessa está quase lá, Eli. Só mais um pouquinho de pressão e ela estará pronta para se mudar. Assim que ela sair daquela casa, podemos fazer a nossa mudança. O rosto de Tessa empalideceu enquanto a gravação continuava, cada palavra a atingindo como um golpe. Quando terminou, ela se virou para Floyd, os olhos faiscando de fúria. Você me usou. O charme de Floyd evaporou, substituído por uma fria indiferença. Não é nada pessoal, Tessa. São negócios. O olhar de Tessa se voltou para Eloise, sua voz embargada. E você? Você fazia parte disso. A compostura de Eloise desmoronou. Eu estava tentando te ajudar. Você não entende. Não. Disse Tessa, com a voz trêmula, mas firme. Você não entende. Você destruiu tudo. A cena se desfez rapidamente depois disso. Floyd, percebendo que o jogo havia acabado, tentou sair, mas Alice saiu das sombras, acompanhada por 2 policiais que havia trazido consigo. Não tão depressa, disse ela, mostrando seu distintivo. Temos provas suficientes para te enterrar. Enquanto Floyd era levado algemado, Eloise desabou em uma cadeira, com o rosto escondido nas mãos. Tessa ficou paralisada, respirando com dificuldade. Drew aproximou-se dela, com a voz suave. Tessa, sinto muito. Por um longo momento, ela não respondeu. Então, lentamente, virou-se para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei como chegamos a isso, sussurrou ela, mas sei que não posso fazer isso sozinha. Drew estendeu a mão e segurou a dela com firmeza. Você não está sozinha, disse ele, com a voz embargada. Vamos resolver isso juntos. Ao saírem do lounge, o peso da verdade os atingiu em cheio. Não era o final que Drew esperava, mas era um começo. E, pela primeira vez em meses, parecia um passo em direção à cura. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Tessa estava sentada no banco do passageiro, olhando pela janela, com os braços cruzados firmemente sobre o peito. Drew a observava de vez em quando, querendo dizer algo, mas sabendo que as palavras não viriam. O peso do que acabará de acontecer pairava entre eles como uma névoa densa e sufocante. Quando chegaram à garagem, Tessa abriu a porta antes mesmo do carro parar completamente. Ela entrou sem dizer uma palavra, deixando Drew segui-la.
No instante em que a porta da frente se fechou atrás deles, ela parou, os ombros caindo como se o peso de tudo aquilo finalmente a tivesse esmagado. Nem sei por onde começar, disse ela, a voz quase num sussurro. Virou-se para Drill, os olhos vermelhos e marejados de lágrimas. Ela me manipulou, me usou, minha própria mãe. Drill aproximou-se, com uma expressão suave. Tessa, não. Ela interrompeu, erguendo a mão. Deixe-me dizer uma coisa. Preciso dizer isso. Ela respirou fundo, a voz embargada, enquanto continuava. Eu confiei nela, Drill. Acreditei quando ela disse que estava cuidando de mim. Deixei que ela me convencesse de que nossos problemas eram todos culpa sua, que eu merecia mais, que você não se importava. Seus joelhos cederam um pouco e ela afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Me sinto tão idiota. Drill sentou-se ao lado dela, com a mão repousando levemente em suas costas. Você não é boba, Tessa. Ela é sua mãe. Você tinha todos os motivos para confiar nela. Tessa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter sabido. Mas deixei que ela entrasse na minha cabeça. Deixei que ela envenenasse tudo. Ela olhou para ele, com os olhos cheios de angústia. Drill, me desculpe. Podemos consertar isso. As palavras dela o atingiram mais do que ele esperava. Uma mistura de alívio e dor o invadiu. Ele estendeu a mão para ela e a apertou com força. Podemos tentar, disse ele, com a voz firme. Mas vai levar tempo. Já passamos por muita coisa para que isso seja fácil. Antes que Tessa pudesse responder, o som de um carro entrando na garagem interrompeu o momento. Drill franziu a testa, olhando para a janela. Uma figura familiar saiu do veículo, e Drill sentiu uma pontada de surpresa. Seu pai? Tessa se levantou, enxugando o rosto quando a porta se abriu. Benjamin, o pai dela, entrou, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. O pai? Perguntou Tessa, com a voz embargada pela emoção. O que você está fazendo aqui? Benjamin fechou a porta atrás de si, seu olhar pousando nela. Vim porque você precisa ouvir a verdade, disse ele com firmeza. Tessa piscou, confusa. Que verdade? Benjamin suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sobre sua mãe, sobre quem ela realmente é. Ele olhou para Drill, com uma expressão de desculpas. Sinto muito que você tenha passado por isso. Eu deveria ter intervido antes. Pai, do que você está falando? Tessa insistiu, elevando um pouco a voz. Os ombros de Benjamin caíram quando ele se sentou, fazendo um gesto para que ela fizesse o mesmo. Sua mãe, ela sempre foi assim. Controladora, manipuladora. Ela faz isso com todos de quem se aproxima. Eu pensei que pudesse protegê-la disso, mas agora vejo que falhei. Tessa olhou fixamente para ele, com uma expressão de choque e incredulidade no rosto. Você está dizendo que isso já aconteceu antes? Benjamin assentiu com um semblante sombrio. Mais vezes do que gostaria de admitir. Foi por isso que nosso casamento acabou. Ela distorcia as coisas, me fazia duvidar de mim mesmo, me fazia sentir como se eu fosse o problema. E quando ela não conseguiu mais me controlar, voltou sua atenção para você. Tessa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Por que você não me contou? Por que você não me avisou? Eu tentei, disse Benjamin baixinho, mas toda vez que eu tocava no assunto, ela distorcia a situação, fazia parecer que eu a estava atacando. E você era muito jovem para perceber. Achei que você fosse descobrir sozinha quando ficasse mais velha. Mas ela é boa no que faz. Tessa, boa demais. O silêncio tomou conta do quarto, o peso da confissão de Benjamin pairando sobre eles. Tessa olhou para as próprias mãos, a voz trêmula. Eu não sei mais quem eu sou. Tudo o que eu pensava saber, é tudo mentira. Drill inclinou-se para a frente, com a voz suave. Você continua sendo você, Tessa. Nada disso muda. Mas agora você a vê como ela realmente é. É isso que importa. Tessa olhou para ele, com os olhos cheios de arrependimento. Eu deixei que ela nos destruísse, Drill. Não sei se consigo me perdoar por isso. Benjamin estendeu a mão e a colocou no ombro dela. Não deixe ela ganhar, Tessa. É isso que ela quer. Sentir-se destruída, como se não conseguisse seguir em frente. Mas você consegue.
Você é mais forte do que ela jamais imaginou. Tessa assentiu lentamente, seu olhar voltando-se para Drill. Eu quero tentar. Quero consertar isso. Mas preciso que você me diga como. O que eu faço? Drill hesitou por um instante, depois pegou a mão dela novamente. Vamos começar com honestidade. Chega de segredos. Chega de recorrer a outras pessoas quando as coisas ficarem difíceis. Somos só nós dois, Tessa. É assim que resolvemos isso, não é? Os três ficaram sentados juntos por um tempo, a conversa se voltando para questões práticas, terapia, estabelecer limites, descobrir como seguir em frente. Estava longe de estar resolvido, mas, pela primeira vez em meses, Drill sentiu um vislumbre de esperança. Conforme a noite avançava, Tessa se encostou nele, finalmente exausta. Drill olhou para Benjamin, que assentiu levemente em aprovação. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas naquele momento, Drill soube que haviam dado o primeiro passo juntos. A primeira sessão de terapia pareceu um território desconhecido. Drill e Tessa sentaram-se no pequeno consultório com iluminação aconchegante, o som de um relógio ticando preenchendo os silêncios entre suas palavras. Sua terapeuta, uma mulher calma e empática chamada Doutora Reis, os guiou gentilmente através das emoções complexas que se acumularam ao longo de anos de falta de comunicação e mágoas. A voz de Tessa era suave, mas firme enquanto ela falava. Eu não percebi o quanto eu havia deixado ela me influenciar, o quanto do meu próprio medo eu atribuía a você. Drill assentiu com a cabeça, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. E eu não percebi o quão distante eu havia me tornado, como meu foco em prover para nós dois fez você se sentir invisível.